Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 50 dias para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda face renovai. 41º dia. Espírito de amor e de verdade. O Espírito Santo é um espírito de amor, mas também um espírito de verdade. Onde há verdade, o Espírito de Deus está. Onde há amor, o Espírito de Deus está. Por isso precisamos dele para permanecermos na verdade. Porque foi assim que Jesus definiu o Espírito Santo como o Espírito da verdade, não é? E o amor. O que falar do amor, não é? Porque o amor ele é tão importante e quando tem amor no nosso coração, a amargura não toma conta, a inveja não toma conta, não é? Os defeitos do outro não causam em nós a ira, não desperta a ira que está em nós, nem a raiva, nem a braveza, nem a inveja e tantas outras coisas. O amor, ele sempre será uma base, uma fonte para nós vivermos bem a nossa vida. E para estarmos cheios de amor, é preciso estarmos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito é o amor do Pai e do Filho. Ele procede do Pai e do Filho. E no Pai e no Filho é adorado e glorificado. Mas para adentrarmos e meditarmos e vivermos bem, este dia vamos clamar o Espírito Santo por meio da sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos o número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 41º dia. Espírito de amor e verdade. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 23. A partir deste momento até o final do nosso livro, todas as invocações são retiradas da tradicional ladainha do Espírito Santo, do modo como é rezada em nossas comunidades. Já a primeira invocação nos coloca no coração do diálogo de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Ela não entende que Jesus supere os preconceitos e fale com uma pessoa de outra cultura, religião, gênero, tribo e língua. O mestre simplesmente ultrapassou os jardins de uma religião baseada no sangue. Para ele, a fraternidade deveria ser universal. Ela provoca Jesus com aquilo que os dividia. Judeus adoravam no templo de Jerusalém e os samaritanos no Monte Garizim. Qual seria o lugar certo para rezar? Que rito seria o mais exato? Que dogma o mais verdadeiro? Que doutrina mais certa? Jesus ultrapassa o sentido da fé em que e reorienta o diálogo para a fé em quem. Ele revela que é o portador da água viva. Os ouvidos daquela mulher da Samaria ainda não estavam prontos para escutar. Seus olhos não estavam prontos para ver, mas o coração já sentia que algo novo estava para acontecer. Ela começa a sentir que o amor e a verdade haviam se encontrado, a justiça e a paz haviam se abraçado. Sua vida jamais seria a mesma. Naquele poço, ela encontrou a água que saciaria definitivamente suas sedes mais profundas. O Papa Bento XVI escreveu uma bela encíclica social que denominou Caritas in Veritate. Logo no início ele afirma com sua típica força de sabedoria sintética: em Cristo, a caridade na verdade torna-se o rosto da sua pessoa, uma vocação a nós dirigida para amarmos os nossos irmãos na verdade do seu projeto. De fato, ele mesmo é a verdade. A caridade sem a verdade seria sentimentalismo. A verdade sem a caridade seria ideologia. Somente o equilíbrio entre esses dois polos nos coloca no horizonte dos adoradores que o Pai deseja, em espírito e em verdade. Oremos para que o Espírito Santo de amor e de verdade habite em nós, atue em nós.
Ora la bandara la barala yarala. Ensinai-nos, ó Santo Espírito, a unir a mente e o coração. Ora la bandara la barala. Erere bandari ketere. A razão e a sensibilidade, ó Santo Espírito. Xerere bandara la barala yarala. Livrai-nos da ideologia e dos sentimentalismos religiosos. Ora la bandara la barala yarala. Dai-nos uma fé viva, ó Santo Espírito. Xerere ketere bandara la barala yarala. Ora la bandara la barala yarala. Afastai de nós o erro da mentira. Xerere bandara la barala. E afasta da corrupção, ó Espírito Santo, para que sejamos verdadeiros, para que não nos corrompamos na nossa fé. Erere bandara la barala yarala. Fazei de nós pessoas verdadeiras, ó Santo Espírito. Xerere bandari yarala barala. Que a caridade possa ser uma marca nossa, de cristãos, de homens e mulheres ungidos pelo Espírito. Ora la bandara la barala. Conscientes e amorosos, Espírito Santo, para que possamos transbordar a Tua presença e permanecermos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.